é a Ana Teresa Camasmi, é doutora em Psicologia Clínica, psicoterapeuta e autora do livro Palavras para a Alma. É trabalhadora do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, que fica em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. É palestrante espírita no Brasil e no exterior. Seja bem-vinda, querida Ana. Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos essa noite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Que seja um diálogo de amor entre nós. Aqui no presencial, nós temos a nossa equipe que fica responsável em recolher as nossas perguntas. Então, quem está aqui é só levantar a mãozinha, que os nossos amigos vão ao nosso encontro, para que a gente possa fazer as perguntas que vão vir aqui posteriormente à mesa. E quem está nos acompanhando no virtual já sabe que no chat também pode colocar seus questionamentos e aqui a gente vai compartilhando. Em 1678, um pastor inglês chamado John Bunyan traz um livro interessante intitulado O Peregrino. É um livro que ficou muito conhecido na humanidade, tem muitos leitores, muitos fãs dessa obra. E esse pastor escreveu este livro quando estava preso. Ele estava em cárcere por questões religiosas e lá, meditando, refletindo, ele escreveu esse livro, O Peregrino, que fala da peregrinação de um personagem cujo nome é Cristão. Olha que nome interessante, Cristão. E à medida que esta personagem vai peregrinando, então não é simplesmente caminhar, mas é caminhar vivendo as experiências da vida, é estando sujeito às vicissitudes, aos embates, aos encontros e desencontros. À medida que ele vai caminhando, ele vai se defrontando com algumas personagens. E é interessante o nome destas pessoas com as quais ele se encontra. Então, o nome dele é Cristão e ele se encontra com fiel, com evangelista, com auxílio, com caridade. E aí ele vai encontrando as personagens que não somente têm esses nomes bons e positivos. Ele também encontra com ateu, com flexível, com aqueles que vão trazendo adulações, e assim diversas nomenclaturas. E que a gente vai percebendo, lendo a obra, que é o encontro do cristão com esses desafios, com as circunstâncias positivas, mas também com as circunstâncias desafiadoras. E é toda uma jornada, onde ele vai tendo de decidir, optar, manifestar-se, e à medida que ele decide, o rumo da sua história vai tendo um contexto específico e atrelado à sua decisão. Passando as experiências, que são múltiplas e a alegoria é a marca do livro, é um livro que é muito bem escrito e vai colocando a jornada dele, saindo da cidade da destruição para a cidade celestial. O que o autor quer nos conduzir é a ideia da conquista do reino de Deus ou do reino dos céus a partir de nós mesmos. Que jornada é esta que o cristão empreende? Quais são os seus desafios? Quais são os convites que ele tem nesta jornada? E aí, numa destas experiências, por conta de uma decisão que é equivocada, ele acaba desviando do caminho. E ele estava na companhia de um personagem que se chama Esperançoso. Estava ele esperançoso nessa jornada e, de repente, são aprisionados. Foram presos por um gigante que colocou-os numa gaiola. O gigante trazia palavras e comportamentos perturbadores. Sabe aquelas pessoas que não fazem movimentos de agressão ou de manipulação, mas falam e se utilizam de expressões nesse sentido? Era bem assim o gigante. Tudo que ele podia criar de embaraço psicológico, emocional, para aquelas duas pessoas, assim ele fazia. O nome dele, Desespero. E o seu castelo era intitulado Dúvida. A esposa desse gigante, também uma gigante, chamada Incredulidade.
E ela ficava espezinhando o seu esposo para saber se ele já havia torturado, massacrado, espezinhado os 2 prisioneiros. A pressão psicológica era tão grande que Cristão, mesmo tendo vencido vários embates, vencidos vários vales dos desafios, ele se encontra em dúvida e se permite o desespero. E começa a questionar a própria vida. Se a vida realmente teria uma utilidade, se realmente teria um sentido, se há uma importância muito grande em viver e por quê. E esperançoso, de outro lado, vai lhe trazendo mensagem sempre de esperança, dizendo-lhe para não esmorecer, que ele sempre foi dotado de tanta coragem, tão bravio, repleto de tanta fé, porque a dúvida agora. E ele se questionava diante daqueles impositivos do tal gigante. Permita-nos uma digressão, porque quando nós vimos, sempre que voltamos a essa história, nesse ponto do gigante, nós nos recordamos de uma obra do Espírito Joana de Ângeles, intitulada esta obra, O Homem Integral. Num dos capítulos, a benfeitora fala sobre fatores de perturbação. E ela diz que esses fatores, ela denomina-os medo, rotina, ansiedade, solidão. Óbvio que a benfeitora não está a falar do medo no sentido daquele cuidado, da previdência, da cautela. Claro que a benfeitora não está a falar de ansiedade no aspecto de curiosidade sobre fatos que vão vir. E nem mesmo está falando da solidão meditativa, que é tão útil, nem da rotina que nos traz disciplina e organização. Mas está falando desses fatores, quando eles desandam, promovem excessos, desproporções e patologias. E nesta obra, a benfeitora nos convida a que nós nos libertemos das prisões desses fatores de perturbação. E aí a gente volta para a gaiola, identifica aqueles 2 homens presos e a gaiola não tinha sequer a tranca. Eles poderiam sair a hora que eles quisessem. E o que estava aprisionando-os, principalmente cristão, ali naquele momento? Esperançoso dizia, se você quiser, como a frase que a gente leu aqui no Mundo Regenerado, da Joana, se você quiser, você pode sair. O que lhe falta para sair? E naquele instante, imbuído daquele estímulo, ele se permite novamente resgatar a fé que existe, que há dentro dele, e lembra-se de que no seu peito havia promessa. E buscando a promessa, consegue a chave, e a gaiola estava aberta, ele não precisava da chave, mas consegue evadir daquele lugar. No momento em que ali ele se encontra, e que a sua reflexão é pelo sentido da vida, ele começa a questionar que talvez a vida não tivesse um objetivo primacial. E nós podemos nos perguntar, mas o que é que pode vir a ocasionar uma situação como esta? De estarmos presos nas nossas próprias dificuldades, em fatores que nos ocasionam perturbações, e só depender de nós mesmos a saída disso? E por que nos vem à mente uma ideia de apatia, desânimo, desgosto da vida? Esta é uma das perguntas que o codificador coloca nesta obra, que é monumental, como todos nós sabemos, e a gente faz questão, nunca é demais, a gente trazer a lume o Livro dos Espíritos, nunca é demais. Uma obra que foi publicada na sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. Só continha 501 questões na primeira edição.
hoje 1019, dividida em 4 partes, como nós bem sabemos, e já estudamos e já conhecemos, e temos a curiosidade de buscar e entender. Esta obra que inaugura a doutrina dos Espíritos, que, como nos prometeu Jesus, tem a função de nos consolar. Nós chegamos aqui, buscamos este ambiente, ou presencial ou virtualmente, com o intuito de conversarmos sobre o Espiritismo, trazendo ideias, dúvidas, perguntas, mas que são estimuladoras para algo que nos é necessário, imprescindível realizar. Conhecer o Espiritismo para consolar-se, para fortalecer-se, para viver. Conhecer, meditar, sentir para viver. Como nos ensina Alcione, no livro Renúncia, da Lavra da Mediunidade de Chico Xavier, e o Espírito é Emmanuel. Este é o intuito de defrontarmos-nos, de alcançarmos a doutrina dos Espíritos, estudá-la, estudando-se, aperfeiçoando-se, para que tenha um sentido esta busca. E este livro que inaugura o Pentateuco, que, como nós sabemos, na sucessividade, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Encontramos ainda fazendo parte que vem desta construção do codificador, o que é o Espiritismo, obras póstumas, as revistas espíritas, tudo isto para trazer e atingir o objetivo que Jesus prometeu. Virá o Consolador prometido. E veio, e está à nossa disposição. E podemos fazer perguntas, porque este Espiritismo irá nos responder. E essa pergunta do desgosto da vida, o nosso codificador colocou-a, e é a questão 943. De onde vem o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis arrebatam os indivíduos e os luminares da Pleiade do Espírito de Verdade. Eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. A personagem do livro Peregrino faltou a fé. Fé que é a nossa conexão com esta centelha divina que existe em nós. Fé que faz com que a criatura se conecte e permaneça nesta vinculação com o Criador, buscando aurir nele as forças, como a mensagem narrada pelo tio Divaldo aqui no início do nosso conversando, que quando nós estamos ou sentimos a presença de Deus, como tudo se torna mais leve, como aquilo que a gente busca tem um sentido. Porque quando não estamos com Deus, mesmo Ele estando conosco e está sempre, não sentimos a conectividade. Não temos olhos de ver e ouvidos para escutarmos a sua mensagem consoladora e a sua proteção encorajadora. Fé nele, fé em si, fé na humanidade. Como vendem para nós, na atualidade, que não temos de acreditar no outro. Como a nossa sociedade apresenta-nos o ser humano como se nos fosse um adversário, enquanto que a doutrina dos Espíritos, lastreada na moralidade do Cristo, nos ensina que nós somos irmãos. E que por isso a necessidade e o cuidado para com o outro, no exercício da misericórdia, da compreensão, do entendimento. Fé que significa confiança, de depositarmos nas mãos do Altíssimo as nossas fragilidades, confiando que Ele, sendo este Pai,
de justiça, de amor, de bondade, vai nos trazer as respostas e aquilo que nós buscamos, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós desejamos. E a fé em si também perpassa pela fidelidade. Sermos fiéis com o compromisso que fizemos para conosco. Quando mergulhamos nesse contexto da existência, temos um compromisso a seguir com a nossa consciência, com as leis de Deus, mas é um compromisso conosco mesmo, um compromisso de felicidade, de bem-estar, de aproveitamento, de darmos a esta oportunidade o melhor de nós, para que rompamos com os gigantes exteriores que, em verdade, têm ressonância com gigantes interiores, para que consigamos nos libertar das gaiolas que nós nos colocamos e que acabamos por escravizar os nossos próprios talentos. Jesus nos ensinou na parábola dos talentos que todos nós somos dignos de pelo menos um talento, porque todos nós temos a condição da vida. E esta vida, talento primacial, primeiro dos direitos, como nos diz a questão 880 de O Livro dos Espíritos, o de viver é um presente de Deus em nossas mãos, e que a cada dia, a cada oportunidade que Ele nos concede, é para que instrumentalizemos esta vida para o alcance da felicidade, naturalmente nossa e naturalmente do outro, por sermos gregários e vivermos em comunidade. Além desta fé, que é uma chama que jamais pode se apagar, porque quando ela carece e a doutrina nos apresenta uma fé raciocinada, a doutrina nos traz lógica, nos apresenta a condição do espírito, do corpo, do perispírito. Retira de nós a ideia de que somos corpos e nos coloca na percepção sincera da verdade de que somos espíritos e que temos uma estrada e uma jornada de peregrinação rumo à vitória sobre nós mesmos. Espíritos com vontade e diante dos ensejos de aprendizado, de construirmos a nossa própria história. Fé raciocinada que nos coloca como atores, protagonistas do livro da nossa vida. Ah, mas Deus quer. É assim que Deus quer. E Ele permite que dentro da vontade dEle exercitemos as nossas vontades, mesmo que ainda tão imperfeitas, mesmo que ainda aprendendo o que é verdadeiramente exercer uma vontade, mas Ele nos permite. E a fé, a cada instante, deve engrandecer em nós este propósito, jamais duvidando do presente que Ele nos concedeu. Os Espíritos ainda dizem ociosidade. Ociosidade é ausência de trabalho, ausência de ocupação. Em O Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que trabalho é toda ocupação útil. Darmos utilidade à ocupação. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, diz-nos que até mesmo no divertimento nós temos de ter esta ocupação útil, de termos uma utilidade diante daquilo que nos predispomos ao lazer, para que as horas não sejam vazias. Para que a virtualidade, ela falando numa linguagem moderna e atual, não venha consumir as nossas horas e nos distanciemos de circunstâncias que são tão valorativas que somente o contato é capaz de proporcionar. Trabalho útil. E nós podemos trabalhar, nós podemos atuar. É possível fazermos o bem? Existe aquele que não possa fazer o bem? Kardec também perguntou.
Questão 643 do Livro dos Espíritos. Há aquele que, pela posição que ocupa, não possa fazer o bem? Dizem os Espíritos, não há aquele que não possa fazer o bem. Ponto. Deixando claro que todos nós temos a potencialidade do fazer. E quando não fazemos, dizem eles, estamos com as lentes do egoísmo. E deixamos que este egoísmo nos governe ao invés do aconselhamento do apóstolo Paulo, que nos disse, deixemos que a caridade governe os nossos atos. No finalzinho dessa resposta à questão 643, os Espíritos dizem, sermos caridosos e, além disso, úteis. Ou seja, além de irmos ao encontro do outro, na benevolência, na indulgência e no perdão, que é o significado de caridade conforme entendia Jesus, sermos úteis, estarmos dispostos ao serviço, buscarmos além do trabalho que nos disciplina, nos traz organização, nos traz coragem, além disso, servirmos, nos colocarmos em prol do outro, não no momento em que nós desejamos fazer o bem, mas no momento em que o bem precisa ser feito. E que precisa ser feito através de nós, porque naquele momento somos nós que ali estamos. E as histórias se entrecruzaram e oportunizaram que fôssemos nós, que nos colocássemos como expoentes do auxílio. Trabalho que vai nos conduzir ao serviço. Mas dizem os Espíritos, há desgosto da vida. Além da falta de fé e da ociosidade, a gente não ter o que fazer ou não encontrar mecanismos para realizar, a saciedade. E saciedade passa aquela ideia de temos tudo. Já nos basta. Já não precisamos questionar porque temos todas as respostas. Não precisamos nos educar porque já estamos educados. Não precisamos evoluir porque estamos evoluídos. Não precisamos de mais nada porque temos tudo. E quando caímos nestas armadilhas, também nos aprisionamos. Desviamo-nos do caminho porque abraçamos egoísmo e orgulho e achamo-nos saciados. E quando a gente se sente saciado, a gente deixa de fazer algo que é tão especial e que é da condição humana. Sonhar. A gente deixa de sonhar. A gente deixa de ter um ideal, de aspirar a algo, de acordar com aquele brilho no olhar e dizer assim, hoje é um novo dia. E o que eu vou fazer hoje? O encanto pela vida, porque eu acho que eu tenho tudo. E aí eu perco o brilho do sonho. O sonho que faz com que a gente construa as fantasias, que a gente se imagine muito mais forte do que às vezes a gente é no dia a dia. Mas é tão bom se imaginar assim, porque quando as provas advêm, quando as lutas nos chegam, o sonho foi tão bonito que a gente se posta em coragem e vence os gigantes que querem nos perturbar. Os Espíritos advertem que diante destas 3 situações, precisamos estar vigilantes, percebendo os sinais, porque podemos ter o desgosto pela vida. E não unicamente a advertência é, por exemplo, por conta do suicídio, que é, sim, uma grave situação. E é a mais das falaciosas escolhas. Mas, principalmente, aquelas pequenas mortes que vamos permitindo diariamente, com o apagar da fé, com o apagar do trabalho, com o apagar do sonho e do idealismo. Para que não permitamos isto e que marchemos itimoratos,
Lembrando que, como a personagem do livro de John Bunyan, também somos cristãos. E também vai vir ao nosso encontro auxílio, caridade, fidelidade, esperança, mas também vão vir a vaidade, a inveja, a adulação, as perseguições, as intrigas, que vão nos distanciar ou tentar nos distanciar da nossa jornada de peregrinação. Por isso, para que nós finalizemos esse nosso momento aqui, inicial de conversa, nós trouxemos uma mensagem do poeta baiano, autor de Espumas Flutuantes, que na lavra da mediunidade de Chico Xavier, neste robusto livro, foi o primeiro livro publicado por Chico Xavier em 1932, Castro Alves traz uma mensagem que nós gostaríamos de deixar aqui como as palavras finais desse primeiro bloco. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo, no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terra expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. O escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Vamos ao nosso intervalo e logo depois as perguntas e respostas. Vamos fazer a nossa pergunta, nossa querida Ana. É uma pergunta da Ilza. Ela diz assim, Ana:
gostaria de saber da transição planetária. O que vai acontecer? Seu microfone, Ana. Abre seu microfone, por favor. Agora tá bom? Isso dá uma palestra enorme. Mas o que eu posso dizer é que tudo isso está explicado no livro A Gênese, na parte sobre sinais dos tempos. A gente, quando escuta falar de transição planetária, a gente tem a impressão que vai acontecer uma guerra mundial, que vai destruir tudo, que o nosso planeta vai acabar, ou então que vamos passar por um sofrimento imenso, que vai acontecer um cataclismo. Mas, na verdade, o que vai acontecer e já está acontecendo são transformações sociais e de cunho moral. Não é para a gente ficar assustado com transformações físicas, embora a gente possa ver algumas guerras pontuais aqui e ali. O que está acontecendo é um momento de transformação, como já houve outras transformações no nosso progresso, na nossa linha do tempo evolutiva. O que vai acontecer é o que já está acontecendo. Nós estamos passando por transformações aceleradas, em que a gente pode e deve envidar todos os esforços possíveis para a gente se melhorar e podermos alcançar estágios melhores no nosso desenvolvimento moral. Então, especificamente, estão acontecendo transformações no modo de pensar do homem, na maneira dele se relacionar uns com os outros. O que configura uma elevação moral de uma sociedade é a maneira como essas pessoas cuidam e se relacionam entre si. Nós estamos numa grande, aspas, guerra contra o materialismo que está entre nós, não só entre uma pessoa e outra, mas que está arraigado no nosso psiquismo. Nós somos muito mais materialistas do que podemos imaginar. Às vezes, os nossos projetos, os nossos sonhos são totalmente de cunho material. E por materialismo, eu não quero dizer só as questões ligadas às finanças e à matéria propriamente dita. Um pensamento materialista é um pensamento que não olha, que não leva em conta os seres espirituais que nós somos, os espíritos que nós somos. Nós somos espíritos numa viagem pela Terra. E essa viagem tem muitos percalços. Nesses percalços estão acontecendo transformações que a gente chama de transição planetária. Por hora, de uma maneira curta e rápida, é o que eu posso dizer. Vamos fazer a pergunta agora para a nossa tia Solange. Por que é dado a uns conhecerem sobre a sua reencarnação passada e a outros não? Pode discorrer sobre essa questão? Nem todos estamos preparados para entender os processos evolutivos. Os espíritos só nos revelam aquilo que vai somar e vai nos ajudar a caminhar. De nada nos adiantaria sabermos de uma relação difícil, de um comprometimento terrível, de inimizades, enfim, de coisas que não somariam positivamente no nosso crescimento. Então, não há necessidade de nós sabermos o passado, a não ser quando ele vai nos estimular ao crescimento e ao progresso. Ana, essa pergunta aqui é do presencial. Venho assim. Esta semana, li sobre 2 reportagens em que 2 famílias e seus membros morreram todos ou quase todos no acidente de automóvel na estrada. Como explicar a morte coletiva em família? Vão todos para o mesmo lugar? Olha,
eu vou responder em termos gerais, porque cada caso é um caso. Para onde nós vamos quando a gente morre? Existem muitas possibilidades, porque essas possibilidades dependem das nossas condições. Assim como quando a gente está num hospital, a gente vai para uma UTI porque a gente está precisando muito, ou somos atendidos num ambulatório porque estamos precisando de menos cuidados, assim também quando a gente desencarna. Podemos desencarnar e ficarmos presos ao nosso corpo se nós tivermos uma elevação moral e um estado emocional compatível com isso. Ou podemos desencarnar e ficar na crosta, por exemplo, ficarmos presos aos ambientes onde a gente viveu. Podemos ficar em regiões um pouco mais aflitivas, que a gente chama de umbral, que são regiões do mundo espiritual, onde estão os espíritos que sofrem, que estão em aflição, em desespero. Pode ser que a gente vá para regiões muito trevosas, que são regiões onde domina a frieza do coração, a dureza do coração. Pode ser que a gente vá para colônias espirituais, como a gente, por exemplo, sabe que existe o nosso lar e tantas outras colônias. Podemos ir para hospitais em tratamento e recuperação. Então, eu dei aqui alguns exemplos de lugares onde a gente pode ir quando a gente desencarna. Então, não quer dizer que porque a gente desencarnou junto, que a gente vai junto para o mesmo lugar. Depende da situação de cada espírito. Mas a certeza absoluta é que todos nós somos acolhidos. A diferença é o quanto a gente se abre para receber esse acolhimento que a espiritualidade maior nos oferece todo dia, toda hora e a todo momento. E todas essas regiões que eu falei, gente, elas não são definitivas. Você pode ficar só um pouquinho numa região e você já tem condições de habitar outra. A espiritualidade envia esforços para nos ajudar a transitar o mais rápido possível por esses lugares, onde a gente às vezes se demora por dificuldades nossas ainda. E é por isso que o Espiritismo é uma doutrina também preventiva nesse sentido. Porque quando a gente estuda no céu e inferno todas essas situações que nos acontecem, a gente começa a perceber que a gente pode se trabalhar desde já para que a gente possa alcançar um estágio melhor quando a gente desencarnar. Quanto mais trabalhados, quanto mais conscientes, quanto mais o nosso coração se torna leve, quanto mais a gente se desapega das mágoas, quanto mais o nosso coração é capaz de perdoar, quanto mais a gente é capaz de vencer o nosso egoísmo, de vencer as nossas tantas frases orgulhosas que a gente diz todos os dias, nós alcançaremos estágios cada vez melhores e mais livres de acordo com o nosso aprimoramento moral. É isso. Tia Solange, essa é a pergunta da Raquel. Mentores espirituais, como os espíritos Joana de Ângeles ou Emmanuel, fazem repouso ou trabalham sem parar? Pelo que nós já lemos e que nós sentimos, esses espíritos se locupletam e são felizes por desenvolverem o trabalho constantemente. Para eles, a realização do bem é contínua. Então, eles não têm mais corpo físico que nem nós. O repouso é para o refazimento das energias. Nós, então, acreditamos que eles vivem em dimensões tão elevadas que descem até nós só para nos ajudar. Então, o trabalho deve ser contínuo, porque estão utilizando de recursos que nós desconhecemos. A sua movimentação tem a velocidade do pensamento para espíritos superiores. Então, não há cansaço, porque não há físico. Eles já têm um perispírito tão diáfano
que seguramente não tem peso mais. Então, o espírito deve ser de alta luminosidade, fazendo parte de uma consciência que nós desconhecemos. Mas Humberto de Campos, a respeito de descanso, ele nos conta uma história muito interessante para nós mortais. Então, ele nos diz que um seu assistido, ele era o amigo espiritual e cuidava, não Humberto de Campos, o amigo espiritual cuidava do seu tutelado. E o tutelado só vivia cansado, dizendo que estava doido para desencarnar, porque no mundo espiritual ele ia não ter mais esse cansaço. E tanto fez que, por uma gripe, terminou desencarnando. É no livro Irmão X, podem procurar. Então, ele diz que quando ele acorda no mundo espiritual, o mentor está do lado, e ele diz assim: agora, meu irmão, acabei de sair de um transtorno que me levou à desencarnação. Ele disse: no momento eu estou ali acompanhando e vejo que você já desencarnou. Então, meu irmão, então vamos, me acompanhe. Mas eu acabei de desencarnar. Sim, eu não posso lhe deixar aí sozinho. Você não tem condições de ficar sozinho, então vamos ao trabalho, porque você queria tanto desencarnar, mas eu não posso lhe deixar ao léu da sorte. Você não pode ficar sozinho aqui, sem a minha companhia, e eu não tenho tempo a perder. Vamos ao trabalho. Então, isso serve de lição para nós, que o mundo espiritual não é um lugar de beatitude que a gente vai ficar lá somente contemplando. Nada disso. Vai ficar trabalhando de alguma forma. Então, não pensemos que é um lugar de repouso eterno. Não existe esse repouso eterno. Existe realização contínua no bem, pelo nosso próprio bem e pelo bem da humanidade. Daí, os espíritos superiores não têm tempo a perder. Ana, a pergunta de um internauta que fala sobre o pai, que suicidou-se há 7 anos. E que desde então ele sonha com ele, e ele sempre está calado, sempre olhando por baixo dos olhos, sempre próximo dele e da mãe dele. E ele pergunta o que ele deve fazer, Ana. Em primeiro lugar, gostaria de te enviar um abraço carinhoso, porque quando a gente perde um ente querido, nós levamos um tempo para a gente se recuperar disso, e principalmente em condições como essa, que foi a desencarnação de seu pai. São espíritos que desencarnaram já adoecidos. E quando desencarnam, continuam adoecidos, até que possam se abrir para serem tratados, cuidados e receber o auxílio que eles tanto merecem e necessitam. Então, se você anda vendo seu pai nos sonhos, ou se você visse de alguma outra maneira, o melhor que você pode fazer é orar por ele. O melhor que você pode fazer. Orar para ele e poder dizer o quanto você ama e o quanto você deseja que ele possa se libertar dessas lembranças difíceis. Diga-lhe também, nas suas orações, que está tudo bem com você e sua mãe. Que tudo o que aconteceu foi um momento, que nós temos a chance de recomeçar sempre. Porque a misericórdia divina, ela trabalha assim, ela é educativa. Nós temos sempre a chance de recomeçar e de nos reajustarmos perante a lei. Então, vá dizendo coisas bastante positivas para ele. Que ele foi um pai bom para você, que você sabe que ele fez o melhor que ele pôde.
e que o que ele deu foi suficiente para que você e sua mãe possam aqui prosseguir enquanto ainda estão reencarnados. E que um dia vocês vão se reencontrar, quando todos tiverem condições e Deus assim permitir. E se você puder, que você e sua mãe possam lembrar das coisas positivas do seu pai. Porque uma coisa que atormenta muito a quem desencarnou pelo suicídio são as lembranças negativas de um tempo que ele não tem jeito mais de voltar atrás e refazer aquele momento. Então, se a gente pode lembrá-los pelos momentos bons e não por aquele dia derradeiro, porque o seu pai não é só aquele dia derradeiro, lembrar de tudo aquilo de bom que vocês puderam viver juntos, poder comer juntos a comida que gostaram de comer juntos, lembrar das risadas e momentos alegres, o espírito do seu pai vai poder receber essas frequências positivas, essas emanações amorosas. E isso é como se fossem bálsamos em feridas, sabe? Porque a nossa alma também tem feridas. Assim como a gente recebe um band-aid que acalma, que dá uma segunda pele para lugares ulcerados, assim também a nossa alma. Quando a gente recebe dos nossos entes queridos, encarnados ainda, emanações positivas de esperança, a alma começa a se recuperar e começa a sentir alívio. Porque como não tem o corpo, não tem as distrações da vida física, para se recuperar é muito mais doloroso. Imagina, nós aqui na vida física temos muita coisa para o nosso pensamento se dedicar. Mas para quem está desencarnado assim, fica pensando repetidamente na cena e é um tormento muito intenso. Então, a melhor maneira de você amar é poder enviar tudo isso através das suas preces e manter o seu coração fortalecido. Solange, a pessoa, antes de fazer a pergunta, situa aqui, né? Uma criança de 10 anos, acostumada sempre a dormir acompanhado com a mãe, tem medo de dormir sozinha. Esse é o panorama, é o painel. Como podemos iniciar esta criança na doutrina espírita? Tem curso para isso? Ou ler algum livro para ela? Qual seria o caminho? Já perdeu 10 anos. Porque deveria ter iniciado a criança na educação, na evangelização da infância. A Casa Espírita oferece para a criança, desde cedo, a oportunidade de começar a ir manuseando essa linguagem que torna a vida espiritual uma coisa comum para ela. Não vai vai criar superstições. Agora, mesmo depois de 10 anos, você pode ler histórias. Existem livrinhos e existem livros que têm contos muito interessantes que levam a criança a pensar sobre. Mas, se você ainda não a colocou, coloque na evangelização, porque tem várias gradações, atende a várias idades, a linguagem é apropriada ao nível da criança, para que ela entenda, porque você não vai falar para uma criança pequena sobre coisas abstratas que ela não entende ainda. Então, tem todo um processo bem desenvolvido, bem trabalhado, que é para adequar a linguagem da evangelização para essas crianças, desde a mais tenra idade. E outra coisa, em casa, você pode fazer o culto no lar. No culto do lar, você pode ler uma historinha, deixar ela participar, ela dizer as impressões dela, o que é que ela entendeu da história. É claro que você não vai pegar e botar a criança para estar lendo o livro dos espíritos e tal, que ela não vai entender ainda. Mas, dentro da moral da história, ela pode se posicionar, a depender da idade que ela tenha e também que tipo de história e o nível dessa história,
para que a criança se sinta integrada também nessa conceituação religiosa, porque você oferece para o seu filho a melhor escola, a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor comida, tudo de melhor que você pode dar. Por que não a introdução na religiosidade que deve começar desde cedo? Não só pela informação, mas, acima de tudo, pela exemplificação. A gente tem que ter esse discernimento, porque passamos a dar à nossa criança uma segurança naquilo que ela faz, falar com naturalidade, explicar com naturalidade as coisas e não fazer mistério absolutamente, porque a criança vai sendo introduzida a ela uma linguagem que, aos poucos, ela vai conviver naturalmente, sem criar mistérios nem dificuldades, e dando a ela a oportunidade de se sentir mais segura e mais feliz. Ana, uma pergunta da Maria. Como identificar e diferenciar a pessoa com depressão simples ou interferência de espíritos encarnados e desencarnados? Bom, para poder diferenciar, eu precisava estar diante dessa pessoa para poder fazer algumas perguntas. Mas eu posso falar de uma maneira um pouco mais geral. É muito importante a gente saber diferenciar a tristeza, que é um fenômeno comum, que é um fenômeno que todos nós passamos, é uma reação natural a quando a gente está diante de situações que deixam o nosso coração machucado. A gente chama de depressão quando esse estado de tristeza se aprofunda e a gente já nem consegue mais ficar triste. Ficamos num lugar apático, sem vontade. A nossa capacidade volitiva vamos dizer assim, se diminui bastante, a ponto de nada nos interessar do lado de fora. É uma espécie de rompimento com o sentido da vida e de como a vida se apresenta para nós. Isso pode acontecer de uma maneira pontual, ou seja, um acontecimento específico em que você se sentiu sem chão e perdeu a confiança no viver. Então, é uma depressão correlata a um acontecimento específico. Uma outra coisa é quando você tem vários episódios depressivos durante a sua história. Então, virou, mexeu, estava você lá naquele lugar sem vontade, sem ânimo, você não tem vontade de fazer as coisas cotidianas. Então, é preciso, nesses momentos, procurar tratamento de várias ordens. Eu vou citar 3. De ordem espiritual, de ordem psicológica e de ordem fisiológica, digamos assim. Eu estou dividindo didaticamente, mas nós não somos divididos didaticamente assim. Então, a gente precisa de um tratamento psicoterápico, precisamos de medicamento para ajudar o cérebro a poder produzir hormônios que nos ajudam no ânimo, e precisamos de passes para poder, junto com essa terapêutica, podermos sair desse lugar tão difícil. E precisamos da ajuda de alguém externo, porque quando alguém está deprimido, não tem nem vontade de se tratar e de se cuidar. Então, como é que a gente pode diferenciar se há ali uma dificuldade espiritual ou se estamos somente diante de algo fisiológico ou psicológico? Eu gostaria de dizer que isso não é tão importante. O mais importante é procure tratamento. Queira momentos melhores para você. Na questão 845, os espíritos nos dizem que querer é poder. Mas muito cuidado com esse querer. É claro que os espíritos não estão dizendo que eu quero ficar rico, eu posso ficar rico. Eu quero ficar bom, eu posso ficar bom e ponto.
A nossa liberdade ela é muito restrita no nível evolutivo que a gente vive. Mas, se dentro de nós tem a pequena vontade de nos melhorar, por mais pequenininha que ela seja, a gente já consegue um excelente auxílio espiritual para esses movimentos. Viram sugestões, ajudas, inspirações. Então, se porventura algum familiar seu, ou de alguém que esteja passando por ou um momento em que a depressão está instalada, ou se ela é de longo curso, ajude-a a procurar tratamento espiritual, físico e psicológico, para ela poder sair de um círculo vicioso. Na verdade, a depressão é um grande não para a vida. Então, o tratamento é para a gente poder voltar a dizer sim para o viver. Nós agradecemos a todos que estão aqui no presencial, a todos que nos acompanharam pelo virtual. Agradecemos a equipe da TV Mansão do Caminho, a nossa querida tia Solange, a intérprete para a Libra, a Jane, e convidamos a Ana, agradecendo pela sua participação, pelos aprendizados que ela nos trouxe, pela sua presença aqui conosco, Ana, e te convidamos para suas palavras finais. Bom, Luciane, eu fico muito feliz pelo convite de hoje, de estar com vocês aqui dessa maneira, né? Tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Desejo de coração que vocês possam retornar aos seus lares de coração pleno. Mas, sobretudo, teve uma coisa tão bonita que a Luciane falou, que é sobre a nossa capacidade de sonhar. As minhas últimas palavras seriam isso. Qual foi a última vez que você sonhou? Se permita voltar a sonhar, porque são os nossos sonhos que nos ajudam a dar passos no nosso processo. A gente precisa poder confiar que tudo caminha para o melhor, mesmo que aparentemente e neste momento não esteja ainda. Porque nós estamos vivendo um momento que não é de felicidade plena. Aqui na Terra nós temos felicidade relativa. Então aqui a gente, de consciência tranquila, de paz no coração, a gente pode caminhar de uma maneira mais leve. Mas precisamos, sobretudo, sonhar com dias melhores para nós. Porque hoje nós somos a realização dos sonhos das pessoas que vieram antes de nós. Nós somos a realização dos sonhos de Deus. Então, a gente pode continuar esse processo retornando aos nossos sonhos, retomando projetos, tornando todos eles possíveis, mesmo que sejam pequenininhos. Porque é no pequeno que a espiritualidade atua e nos incentiva a crescer. Muito obrigada por tudo, minha gente. Até breve. Passando para a nossa etapa final dos trabalhos, convidamos nossos companheiros de mediunidade, responsáveis pela aplicação do passe em nossa casa, para que possam se distribuir no salão doutrinário. Senhor Jesus, imbuídos das mais dúlcidas vibrações, que esses instantes de reflexão, de oração, de aprendizado nos trazem, nós te agradecemos, verdadeiramente emocionados por tanta misericórdia que vem do alto ao nosso encontro, por tanto amor que diariamente recebemos do nosso Pai, que é todo justiça, bondade e amor. Rogamos-te, Senhor, pelos companheiros de mediunidade, para que sejam eles os veículos da salutar energia que nos conduz e facilita um bom ânimo, permitindo um revigorar das nossas estruturas íntimas e trazendo-nos bem-estar. Diante das agruras e diversidades, dos embates e das lutas que a existência apresenta,
rogamos a tua presença nos diversos lares, diante dos nossos irmãos e irmãs que atravessam tamanhos sofrimentos, sejam materiais, sejam eles da ordem psicológica, emocional, espiritual. Abençoa e envolve a todos nós, Senhor, para que, envolvidos no teu amplexo, sintamos a proteção que encoraja, que traz segurança, para que nos mantenhamos fortalecidos diante das tempestades, mas que sabemos que elas passam e o que fica é a lição, o aprendizado, a conquista. Gratidão imensa, Senhor, por tudo. Fica conosco, trazendo a paz e a esperança por dias melhores. Está encerrada a nossa reunião de hoje.